Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e eu quero convidar você nesse momento para juntos meditarmos no capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6, eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, pois na medida em que estivermos expondo o texto, nós vamos ler o texto. Queridos, é comum nós encontrarmos no meio evangélico pessoas que pensam assim: nos nossos dias há muitas igrejas infiéis. Tomara que Deus mandasse uma perseguição sobre essas igrejas para que elas despertassem e se tornassem fiéis. Veja, eu não concordo com esse pensamento. Por quê? Porque igrejas infiéis, elas não incomodam a Satanás, não incomodam o mundo, consequentemente elas não são perseguidas. E segundo, se essas igrejas já são infiéis não sendo perseguidas, imagine se fossem alvo de grande perseguição, né? Então, certa feita, inclusive, um aluno perguntou ao seu professor no seminário: professor, se a igreja ela for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? E o professor respondeu da seguinte forma: não, se a igreja ela for mais fiel, aí sim ela vai ser mais perseguida. Porque o raciocínio é simples: quanto mais a igreja é fiel e parecida com Cristo, mais ela vai despertar o ódio do mundo. Então a perseguição é resultado de uma igreja fiel e não o contrário. Hoje nós vamos ver um capítulo da palavra do Senhor que fala sobre essa fidelidade ao Senhor. Daniel capítulo 6 é um capítulo que nos chama a atenção porque ele tem vários paralelos com o capítulo de número 3. Então, há semelhanças e diferenças entre esses dois capítulos. O capítulo 3 é aquele capítulo em que os amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui nós vamos ver Daniel sendo lançado na cova dos leões. Então, há alguns paralelos, né, semelhanças e diferenças que nós vamos observar aqui nos dois capítulos. Por exemplo, no capítulo 3... e no capítulo 6, os servos de Deus são alvos de um estado totalitário, né? Os servos de Deus também são entregues ao imperador por inveja. Nos dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 3, você também vai ver esses irmãos sendo condenados à morte por conta da sua fidelidade ao Senhor. Em ambos os capítulos você vai ver também Deus livrando o seu povo e provando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas você vai ver diferenças também entre esses capítulos. Por exemplo, enquanto que no capítulo 3 os servos do Senhor são punidos por não adorarem a um ídolo, no capítulo 6 aqui Daniel é punido por adorar ao Deus verdadeiro. Enquanto que no capítulo 3 você vai ver Nabucodonosor querendo a morte a todo custo daqueles que não fizeram a sua vontade, aqui nós vamos ver Dario se esforçando para livrar Daniel até o último instante, mas não conseguindo. Nós vamos perceber também uma outra diferença interessante, que lá no capítulo número 3 você vai ver Nabucodonosor sendo aquele imperador que está acima da lei. Ele institui decretos, ele revoga decretos. Aqui você vai ver Dario agindo de forma diferente, porque ele não está acima dos seus decretos, muito pelo contrário, uma vez que ele assina o decreto, ele se vê obrigado a cumpri-lo. Então, queridos, entre essas semelhanças e diferenças, nós vamos perceber que, mais uma vez, o Senhor Deus, ele vai provar o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, o seu governo sobre todas as nações. Mais uma vez, nós vamos perceber os servos do Senhor sendo provados na sua fidelidade, ok? E certamente, queridos, esses dois capítulos, tanto o capítulo 6 quanto o 3, foram capítulos usados por Deus para encorajar os israelitas que estavam ali cativos e que deviam permanecer fiéis ao Senhor apesar de todas as lutas e dificuldades que estavam enfrentando. Da mesma forma, podemos aplicar nos dias de hoje. Esse texto também nos ensina e nos encoraja e nos estimula a sermos fiéis ao Senhor apesar das lutas, apesar das perseguições, né? Apesar do preço que venhamos a pagar, mas que a fidelidade ao Senhor venha em primeiro lugar. Então, com base nisso, eu quero meditar com você hoje a respeito do seguinte tema:
A nossa fidelidade a Deus nos colocará em situações difíceis, porém Ele cuidará de nós. Queridos, é fato, a nossa fidelidade a Deus vai nos colocar em situações difíceis, mas também é fato que Deus não vai nos abandonar, ok? Então nós vamos ver isso em alguns pontos. Eu gostaria então de destacar o primeiro ponto. O primeiro ponto é: nossa fidelidade ao Senhor nos faz realizar o nosso trabalho com excelência, ok? Então guarde este ponto. Nossa fidelidade ao Senhor nos faz realizar o nosso trabalho com excelência. Veja, na semana passada, ou no último sermão aqui de Daniel, nós vimos como o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e conquistou a Babilônia. A Babilônia, então, ela foi anexada ao Império Medo-Persa e Dario se tornou o grande imperador, o homem mais poderoso do mundo. Eu já havia adiantado para os irmãos que eu entendo aqui, como outros pregadores e comentaristas, que Dario era a mesma pessoa que Ciro, ou seja, é a mesma pessoa com nomes diferentes. Alguns acham que não, alguns acham que são duas pessoas diferentes, mas eu prefiro seguir a linha de que Dario e Ciro são a mesma pessoa, o imperador, né, do Império Medo-Persa. Veja que nos 3 primeiros versos é introduzida a história aqui de Daniel atuando nesses impérios. É dito o seguinte, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja, o reino Medo-Persa, ele era de fato vastíssimo, de modo que o rei então decidiu constituir 120 sátrapas, que eram responsáveis pela segurança e pela coleta de tributos naquelas regiões ali do império. Então, esses sátrapas, eles tinham que se reportar para os presidentes. Haviam 3 presidentes, um deles era Daniel, e a estrutura ali na Babilônia era basicamente assim. Vinha o primeiro, Dario, o imperador, seguido dos 3 presidentes, e logo abaixo os 120 sátrapas. E ocorreu então, queridos, que dos 3 presidentes, Daniel se destacou. Não é? E se destacou porque, de acordo com o texto, ele tinha um espírito excelente. Veja, nós não sabemos ao certo o que seria esse espírito excelente. Mas o fato é que nós entendemos o texto que o rei Dario, ao observar a maneira de se portar de Daniel, a sua conduta, a sua eficiência, ele gostou e se apegou a Daniel ao ponto de querer colocá-lo acima dos outros presidentes. Então, provavelmente ali o rei observou a maneira como Daniel trabalhava, a honestidade, a integridade, a fidelidade a ele e a fidelidade ao seu Deus. Ou seja, o rei viu aquelas características que se espera de um cristão verdadeiro, de alguém que é fiel ao Senhor, ou seja, alguém que também demonstra uma conduta irrepreensível no seu trabalho, que busca fazer com excelência o trabalho que vem às suas mãos. E foi isso exatamente que Dario viu em Daniel. Mas perceba, queridos, que uma vez que Dario tinha o propósito de elevar Daniel a uma posição mais alta, isso despertou a inveja ali dos seus companheiros. Verso 4 diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens:
nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja, queridos, Daniel, ele fazia o seu trabalho com excelência e por conta disso ele ia ganhar uma promoção, mas isso então desperta a inveja dos seus companheiros, dos demais presidentes e sátrapas. E eles então começaram, a fazer uma devassa na vida de Daniel. Começaram a examinar a vida de Daniel, procurando de forma meticulosa algum erro ou alguma falcatrua, alguma corrupção, alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. Porém, meus queridos, é dito no texto que Daniel era fiel e eles não encontraram então nada que o culpasse e também nenhum erro cometido por ele. E veja, queridos, a fidelidade de Daniel se mostrava de tal modo que os seus inimigos reconhecem que não há como acusá-lo. A única forma seria se eles conseguissem colocar Daniel numa posição em que ele tivesse que, para obedecer a Deus, desobedecer ao rei. Então, se eles conseguissem colocar Daniel nessa posição, aí sim, ele certamente preferiria desagradar ao rei para agradar ao seu Deus. E de fato, eles estavam certos. E a partir disso, eles começam a bolar um plano. Eles bolam um plano e eles então vão até o rei Dario. Verso 6 diz assim: Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes, veja, todos não, Daniel não estava presente, mas eles dizem: todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Veja, queridos, que os inimigos de Daniel, eles foram muito astutos, eles apelaram para o ego do rei, eles inflaram o ego do rei. Eles propuseram ao rei de que fosse colocado, que ele fosse colocado como um deus, e que todas as orações de todo o reino durante 30 dias fossem apenas dirigidas a ele. Ou seja, eles querem passar a ideia de que eles querem reforçar a lealdade do império ao rei. Eles querem unificar o reino, mas no fundo, meus queridos, a gente sabe qual é a intenção deles. Mas Dario não percebeu. E Dario, movido pelo seu ego, concordou. Olhou para aqueles argumentos, viu que aquilo lhe favorecia e assinou o interdito sem de fato a mínima ideia de que tudo aquilo tinha como propósito condenar a Daniel, destruir Daniel. Então, queridos, quando nós olhamos aqui nesse primeiro ponto, nós podemos observar como Daniel ele realizava o seu trabalho de modo excelente. Esse ponto ele nos traz grandes lições. Não é? Nós também, queridos, devemos exercer as nossas funções, os nossos trabalhos de forma excelente para a glória de Deus. Podemos afirmar, queridos, que a nossa fidelidade a Deus pode ser vista também na maneira como nós nos conduzimos no nosso trabalho, na maneira como nós nos conduzimos na nossa escola, por exemplo, como nós nos conduzimos na sociedade. E independentemente, queridos, da função que eu e você possamos ocupar, seja você um pedreiro, um gari,
ou um médico, ou um advogado, ou um juiz, seja você quem for, você deve fazer aquilo que veio à sua mão de maneira excelente, para a glória de Deus. E dessa forma você estará dando testemunho, né, da sua fidelidade ao Senhor. E não apenas você buscar ser o melhor, ou se esforçar para fazer com excelência, não é só isso, mas também ter honestidade, ter respeito, irrepreensibilidade, porque, queridos, isso faz parte daquele mandamento que o Senhor nos deu de sermos sal da terra e luz do mundo, não é? O próprio Senhor Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, ou seja, nós temos essa função de vivermos de uma maneira diferente, sendo fiéis a Deus e fiéis às nossas vocações, fazendo tudo com excelência para a glória de Deus. E assim estaremos testemunhando dele, como fez Daniel, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você. A nossa fidelidade ao Senhor, ela vai nos fazer realizar o nosso trabalho com excelência, ok? Mas o segundo ponto, então, que eu quero destacar é que a nossa fidelidade ao Senhor não pode ser quebrada por imposições humanas, não é? A nossa fidelidade ao Senhor não deve depender de vontades, imposições, decretos humanos. Nossa fidelidade ao Senhor está acima de tudo, está acima da vontade dos homens. Acompanhem comigo qual foi a reação que Daniel teve quando ele soube do decreto do rei. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, observe, queridos, que Daniel, ele, ao saber do decreto do rei, ele faz exatamente aquilo que ele fazia sempre. Ele volta para sua casa com a sua janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele, por 3 vezes ao dia, orou ao Senhor. E aqui, meus queridos, nós vamos perceber um homem temente ao Senhor e piedoso ao Senhor. Ele ora voltado para Jerusalém, porque lá, na inauguração do templo, quando Salomão ele ora ao Senhor, está lá em 1 Reis capítulo 8, a partir do verso 46, ele vai mencionar algumas situações que podem acontecer no futuro. E dentre elas, Salomão menciona o fato de o povo abandonar o Senhor e o Senhor permitir que povos estrangeiros levem o seu povo cativo. Aí lá Salomão vai dizer: se eles forem levados cativos e se eles orarem arrependidos, voltados para a cidade de Jerusalém, para o santo templo, então o Senhor ouvirá o seu clamor e fará com que os seus inimigos permitam que eles voltem. E nós sabemos, queridos, que Daniel ele sabia dessa palavra e ele orava, né, com base na palavra de Deus. E foi o que de fato nós sabemos que veio a acontecer futuramente. O próprio Dario é aquele que libera o povo para o povo retornar para a sua terra. Mas o fato aqui é que Daniel, mesmo diante desta ordem, deste decreto do rei, ele não move 1 milímetro da sua posição, né? E interessante, queridos, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer às autoridades, com certeza, em várias partes, vários textos. Porém, quando essas autoridades nos obrigam a desobedecer a Deus, a irem de encontro à nossa consciência, então nós estamos livres para desobedecer a essas autoridades. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Quando lá no Egito, Faraó ordenou às parteiras de Israel que matassem os bebês do sexo masculino, elas não obedeceram. Elas preferiram obedecer a Deus e salvaram vários meninos, inclusive o próprio Moisés. Outra
outro exemplo que nós podemos mencionar é aquele que encontra-se lá em Atos, quando o Sinédrio proibiu os apóstolos de pregarem o evangelho. Eles não se calaram. Eles disseram: importa-nos agradar a Deus e não aos homens. E eles pregaram, pagaram o preço, foram presos, foram chicoteados, foram ameaçados, mas não desobedeceram ao Senhor, né, por medo dos homens. Na própria história da igreja você vai ver várias mártires que, por permanecerem fiéis a Deus, foram mortos, né, para não pecarem contra o Senhor, para não transgredirem a lei do Senhor e irem de encontro à sua consciência. E veja, logo que os inimigos de Daniel percebem que ele de fato não obedeceu ao decreto, eles correm para o rei para denunciar Daniel. Essa era a grande chance deles, não é? Verso 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes um decreto que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então veja, queridos, que eles observaram Daniel, perceberam que Daniel fez as mesmas orações, nos mesmos horários, né? E correram para ir denunciar Daniel ao rei Dario. E é interessante, queridos, porque nós vamos observar aqui, neste ponto, que muitas vezes, por causa da nossa fidelidade a Deus, nós vamos ser colocados em uma posição em que nós temos que desobedecer ao Estado, né? Então, quando o Estado exige de nós algo que é contrário à vontade de Deus, cabe-nos não obedecer ao Estado, mas obedecer a Deus. Obedecer àquele que tem maior autoridade, que inclusive foi quem constituiu o Estado como autoridade sobre mim. Então, o Estado ele não tem esse direito de ordenar que nós pequemos contra o Senhor. Veja, a autoridade que o Estado tem sobre nós foi o Senhor quem deu. E para ser exercida de forma correta, não de forma arbitrária. Algo que precisa ficar claro, meus queridos, para nós, é que a Escritura Sagrada ela é a nossa única regra de fé e prática em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas. E quando muitas vezes as autoridades constituídas querem nos obrigar a fazer algo que nós entendemos que é contrário às Escrituras, nós devemos ser capazes de obedecer a Deus e desobedecer às autoridades e sofrer as consequências, como foi o caso aqui de Daniel. Então, queridos, nós vivemos em um período em que muitas vezes o Estado ele quer ultrapassar o seu limite de atuação e quer nos obrigar a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E nós somos livres, de acordo com a palavra de Deus, para desobedecer, mas nós devemos desobedecer, né? Então, há um tempo atrás, houve uma lei que quase foi aprovada no Brasil, onde os pastores teriam que se calar diante do pecado da homossexualidade. Os pastores não poderiam dizer que é pecado, né? E tudo isso, meus queridos, nós vamos perceber que acontece o Estado querendo ultrapassar os seus limites de atuação. Então você vai perceber, um tempo atrás, você lembra, houve um caso de um casal que tinha uma floricultura que se recusou a fazer um casamento homossexual e por isso eles foram obrigados a pagar a indenização. Veja, eles não eram obrigados a irem de encontro à sua consciência.
Então, muitas vezes, queridos, o Estado ele quer nos impor uma atitude que nós sabemos que é errado e nós devemos permanecer firmes e nós devemos sofrer as consequências se for necessário. Então, precisamos estar atentos, meus irmãos, porque a coisa é muito sutil. Assim como foi no caso aqui de Daniel. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é pro bem, por exemplo, nesse último caso, é pro bem dos homossexuais que nós queremos colocar essa lei. Mas nós queremos calar os pastores para não falar aquilo que é verdadeiro a respeito da homossexualidade. Aquilo que é a perspectiva de Deus a respeito da homossexualidade. Então, tenhamos cuidado, porque muitas vezes pessoas se utilizam de leis e da sua autoridade para quererem prejudicar o povo de Deus, para quererem ir de encontro à verdade de Deus. E nós devemos permanecer fiéis, custe o que custar. Ainda que tenhamos que ir para a cadeia, ou até sermos mortos, mas devemos estar prontos a sermos encontrados fiéis em todo o tempo. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar do nosso sermão é que a nossa fidelidade ao Senhor poderá custar a nossa própria vida, mas o Senhor não vai nos abandonar. Não é? Observe aqui a continuação da história, qual foi a reação que o rei Dario teve quando ele soube que foi ali enganado, não é, por conta daquele decreto e que aquele decreto estava, na verdade, era condenando Daniel à morte. Acompanhe aqui o verso 14 e 15, que nos diz assim: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Observe que quando o rei percebeu que ele tinha sido alvo de uma manipulação, de uma conspiração contra Daniel, ele ficou extremamente penalizado. Ele gostava muito de Daniel e tentou de todas as formas, de acordo com o texto, reverter aquela situação. Ele se empenhou até o pôr do sol, ou seja, até o último instante antes de Daniel ser lançado na cova dos leões. Então, para completar, os inimigos fazem questão de ir lá e lembrar o rei: olha, de acordo com as leis dos médios e dos persas, o senhor não pode revogar esse decreto. Então, diante disso, só resta ao rei mandar chamar ali Daniel, não é? Na perspectiva dele, é claro, ele poderia desobedecer, mas de acordo com as leis dos médios e persas, ele foi até o fim, não é? Obedecendo. E ali ele manda chamar a Daniel e prepara Daniel para ser lançado na cova dos leões. Verso 16 vai dizer assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Observe aqui, queridos, a atitude do rei para com Daniel, muito diferente da atitude de Nabucodonosor, né? Que quando teve o seu decreto contrariado pelos servos de Deus, ficou transtornado, profundamente irado, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes. Aqui não, Dario ele se sente profundamente penalizado porque ele gostava de Daniel. Daniel era uma pessoa da confiança dele, que trabalhava corretamente. E então, antes de lançá-lo, ele fala: olha, que o teu Deus, Daniel, esse Deus que tu serves de forma tão fiel e continuadamente, que ele possa ser capaz de te salvar. E aí no verso 17 é dito o seguinte: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se moldasse a respeito de Daniel. É interessante, queridos, essa cena. Ela não te lembra uma outra cena em que um inocente é lançado em uma cova, uma caverna, posto uma pedra
esta pedra selada para que nada mudasse em relação a ele. Em outras palavras, meus irmãos, estava ali selada a morte daquele inocente. E essa é uma imagem que nos antecipa aquilo que vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Daniel, ele é um tipo de Cristo aqui no Antigo Testamento. Mas nós vamos falar mais disso um pouco mais na frente. Veja, Daniel então foi lançado na cova cheia de leões. Significa que, humanamente falando, era impossível ele escapar, né? Naquela época, os leões, eles eram caçados, eles eram mantidos pelos poderosos em zoológicos particulares. Os leões eram animais cobiçados, né? Eles eram então mantidos presos e alimentados, e tornou-se então até conveniente para os reis matarem aqueles que fossem considerados contraventores da lei, jogando-os aos leões, ou seja, eles se livravam da pessoa e alimentavam os leões. Então foi assim que Daniel foi ali condenado, pois esse era um costume dos medos e persas. Verso 18, porém, nos diz o seguinte: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Veja, queridos, que o rei Dario, ele sentiu muito tudo aquilo que havia acontecido. Eu acredito que ele deve ter ficado realmente penalizado, porque foi pela pena da sua mão que a morte de Daniel foi decretada. Ele tinha sido enganado. E ele fica tão angustiado, meus queridos, que é dito que ele passou a noite em jejum, ele não comeu nada, ele não quis o seu grupo musical para tocar ali a sua playlist, para que ele pudesse descansar e pegar no sono. O sono fugiu dele, e diz o texto, né, que aquela noite ali para ele, o que dá a entender é que foi uma noite em claro. Sabe aquela noite que você não vê a hora de chegar o amanhecer, mas parece que está demorando muito, né? Parece que nunca chega. Pois é. Mas tão logo chegou, o texto diz que tão logo amanheceu o dia, ele rapidamente correu e foi até a cova dos leões para saber se de alguma forma, ou por acaso, o Senhor Deus de Daniel teria salvado ele. Então, no verso 19 é dito o seguinte: pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele chega próximo à cova dos leões, né, e com uma certa tristeza no coração, mas ao mesmo tempo com um fio de esperança, ele diz o seguinte, verso 20: chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ó Daniel, será que esse Deus a quem você serve tão fielmente, será que ele foi capaz de te livrar dos leões? Veja, era humanamente impossível. Mas para a surpresa daquele rei, ouve-se lá no fundo da cova a voz de Daniel dizendo, verso 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Essa era uma saudação, né? E ele continua: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Veja, meus queridos, que coisa interessante. Daniel nos mostra aqui o que ocorreu quando aquela cova foi fechada, foi selada, né? E ele foi então ali deixado à mercê dos leões. Ele diz assim que o anjo do Senhor, né, se manifestou ali e fechou a boca dos leões. Né? Nós já tínhamos visto que lá no capítulo 3, os amigos de Daniel foram salvos, né, por um anjo do Senhor, e que nós entendemos que o anjo do Senhor ali era o Filho de Deus, uma manifestação de Cristo pré-encarnado. E eu também acredito, particularmente, que aqui também foi o Senhor Jesus
que esteve ali com Daniel, fechando a boca dos leões, não é? Ao ponto dos leões olharem ali para Daniel, ficarem com fome, mas não fazerem nada com ele, não é? Então eu acredito sim que foi o Senhor Jesus que esteve ali, porque o Senhor Jesus ele não abandona os seus, não é? E nós sabemos que muitas vezes os servos do Senhor eles são livrados, outras não, mas o Senhor sempre estará com eles. Mas observe então qual foi a reação do rei quando ele soube que Daniel foi preservado. Verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então o rei ficou extremamente alegre, ele ficou feliz, porque Daniel foi poupado. Os leões não o mataram. Veja, a mesma palavra que vai aparecer lá no capítulo 3 aparece aqui, nenhum dano foi causado, ou seja, a salvação foi completa, né? E o texto ainda acrescenta que Daniel foi salvo porque ele creu em Deus, ou seja, porque ele confiou no Senhor, né? Ele confiou que Deus poderia livrá-lo daquela situação, e ele poderia sair dali com vida, e foi o que de fato veio acontecer. Porém, veja que o rei, ele ficou indignado com os inimigos de Daniel. Verso 24. Veja só o que ele diz. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então Dario mandou chamar aqueles inimigos de Daniel que tinham arquitetado aquele plano para tirar a vida dele, e não apenas os inimigos, mas as famílias deles, porque naquela época o que o pai, o cabeça fazia, acabava atingindo diretamente e a família toda sofria. Então o texto diz que eles foram lançados por ordem do rei na cova dos leões, e mal eles caíram, eles não chegaram nem ao fundo da cova, antes mesmo os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Veja, queridos, que coisa forte, não é? Mas é interessante nós observarmos, meus irmãos, que isso também nos mostra como o que aconteceu com Daniel foi um milagre. Alguém poderia dizer assim, não, mas os leões não quiseram comer Daniel porque eles estavam, de barriga cheia. Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, eles estavam ali com fome. Tanto é que eles devoraram esses inimigos de Daniel ao serem lançados ali na cova. E, queridos, caminhando para o fim, o rei Dario, mesmo sendo um rei pagão, ele faz aqui uma confissão de reconhecimento do rei, do Deus de Israel. Verso 25 em diante diz assim: Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Veja essa declaração aqui de Dario, Não significa que ele foi convertido, mas essa declaração mostra, meus queridos, que ele reconhece o Deus de Israel como sendo o Deus soberano sobre todos. Não quer dizer que ele de fato se tornou um adorador do Deus de Israel. Ele se converteu ao monoteísmo. Não. Ele reconheceu o Deus de Israel como sendo o Deus acima dos demais. E por isso ele então vai passar um decreto de que o Deus de Israel seja reconhecido e respeitado, pois o seu reino não terá fim. E por fim, no verso 28 é dito assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aqui, queridos,
vale a explicação. As pessoas podem pensar que são duas pessoas diferentes, mas na língua hebraica também poderia ser traduzida esse versículo da seguinte forma: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, sim, o reinado de Ciro, o persa. Então, meus irmãos e queridos que acompanham a mensagem de hoje, gostaria de trazer umas aplicações para a nossa vida desse texto. Mais uma vez nós aprendemos, queridos, que a fidelidade ao Senhor, ela vai trazer perseguições, e a Bíblia diz: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Não é? Então essa perseguição pode ser uma perseguição de perigo de morte, de perigo de perdermos o emprego, de termos o nosso nome sendo difamado, como o próprio Senhor Jesus disse que poderia acontecer. Mas o fato é, meus queridos, que Deus vai estar conosco. Isso é que é de fato o importante e algo que nós não podemos esquecer jamais. Assim como o Senhor esteve com Daniel ali na cova dos leões, o Senhor também está conosco em qualquer cova de leões que venhamos a ser jogados. E nós sabemos, e é sempre bom ressaltar, no caso de Daniel, ele foi livre. Houve casos na própria história da igreja em que esses servos, eles não foram livrados da morte, mas eles foram livrados através da morte. Mas o fato é que Deus estava ali, a presença de Cristo estava ali com eles, dando-lhes capacidade para eles poderem suportar toda aquela provação. Você tem um exemplo clássico disso, é o exemplo de Estevão. Quando estava sendo apedrejado, ele viu Cristo no céu, e ele foi capaz de orar: Senhor, perdoa-lhes, por eles não sabem o que eles fazem. Perdoa por esse pecado. Então, nós sempre teremos, meus irmãos, a presença amorosa de Cristo, aonde quer que estejamos, quando somos de fato eleitos de Deus, quando servimos a Deus, quando somos fiéis ao Senhor. Aconteça o que acontecer, podem nos prender, podem nos matar, mas o Senhor sempre estará conosco, sempre estará com a sua igreja, nunca vai nos abandonar. Mas uma outra aplicação é que, como foi dito aqui, Daniel, ele aponta para Cristo. Pois como Daniel, o Senhor Jesus, ele também foi falsamente acusado pelos seus inimigos, ele foi trazido diante do governador, na época Pôncio Pilatos, que procurou ali sem sucesso livrá-lo do seu destino, antes o entregou a uma morte violenta. E como Daniel, Jesus também foi condenado à morte e seu corpo foi colocado numa cova selada para que a situação não pudesse ser mudada por intervenção humana. A provação de Jesus foi ainda mais profunda do que a provação de Daniel, porque Daniel, ele sofreu ameaça de morte. O Senhor Jesus sofreu, ele passou pela morte. E mais do que isso, ele sofreu a morte eterna ali na cruz do Calvário, onde ali ele foi abandonado por Deus, para que eu e você pudéssemos ter a presença dele em todos os momentos e jamais fôssemos abandonados por ele em qualquer circunstância. E é por isso que nós sabemos, é com base neste sacrifício que nós sabemos que Deus jamais vai nos desamparar. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem as tribulações, nem as perseguições, nem a morte. E por fim, queridos, assim como Jesus saiu vivo daquela tumba, com a sua obra realizada, nós sabemos que tudo isso foi o selo daquela obra completa que ele realizou por nós. Ele saiu ali completamente salvos para nos salvar, para que nós pudéssemos ser salvos deste mundo cruel que nos persegue e sermos salvos completamente, chegarmos ao céu e completamente restaurados, tendo as nossas lágrimas todas enxugadas pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus possa aplicar a sua palavra às nossas vidas. Amém.